when you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Essa frase me machucou durante anos, não só pela profundidade que traz a visão de um Peter recém-perdido do tio Ben, todo traumatizado por conta de um erro que ele cometeu, mas pelo fato de, nesse momento em Capitão América Guerra Civil, esse garoto, essa versão do Peter Parker ser mais Homem-Aranha do que ele foi nos próximos 3 filmes e não sei mais quantas participações especiais que vieram nos anos seguintes. Eu amo de coração Homem-Aranha, e como alguém que ama, se identifica, em diversos momentos até se inspira nesse personagem, ver o que vinham fazendo com ele nos últimos anos doía demais. Esse quarto filme da trilogia do Homem-Aranha trouxe uma coisa que os últimos 3 filmes não tiveram, que foi identidade, carinho e propósito. O filme não é só mais um episódio dessa grande série cinematográfica da Marvel, onde você tem que assistir um filme para entender o outro e assim sucessivamente. Para então só assim entender o grande plano maior do grande vilão da saga, vai vir aqui para reunir todos os personagens juntos novamente, tal qual foi Thanos e agora tá voltando com o Doutor Destino. Esse filme foi feito com amor por pessoas que de fato entendem o que é o Homem-Aranha, mas acima disso, o que é ser o Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Esse filme ele teve um propósito, um porquê ele deveria existir. Ele tem de fato uma história a ser contada, e não uma lista de personagens em que você pode pegar e criar uma história aleatória com eles só pra, sei lá, vender boneco, não sei mais qual que é a meta a ser seguida nos últimos anos pela Marvel. Esse filme tinha de fato uma história a ser contada, uma jornada a ser vivida, e superada pelos personagens. A Jean e o Peter são paralelos um do outro. O Peter vê na Jean o que poderia ter sido dele se, ao invés de receber amor e apoio quando toda essa loucura de Homem-Aranha começou, ele tivesse recebido medo, ódio e desprezo. Ele vê nela o que ele poderia ter sido, ao mesmo tempo que o Peter mostra pra Jean, ajuda ela a enxergar que mesmo depois de todas essas desgraças que aconteceram na vida dela, ela não tá sozinha. E ela, por sua vez, também o ajuda a enxergar que ele também não precisa estar sozinho nesse mundo enorme. O que aconteceu com ele foi horrível e traumático? Sim, mas a dor não define o homem. O que fazemos com ela é que nos define. Se é uma dor que corrompe ou edifica. Esse Homem-Aranha está em diversos aspectos que eu não vou mencionar um a um, muito mais próximo da versão dos jogos de PS4 pra mim. O que eu acho que é um ótimo acerto, já que essa é uma das adaptações dos quadrinhos para outras mídias mais bem feitas que eu pelo menos tive o prazer de prestigiar nos últimos longos anos. Eu gostei muito que eles mantiveram o que foi trazido no último filme. Peter e a MJ não ficam juntos, em definitivo. Uma palavra que infelizmente está sendo muito pouco usada nos filmes da Marvel ultimamente, mas que no finalzinho vê aquele toque de esperança em recuperar as memórias dos seus amigos, o que pra mim eu acho que seria péssimo, o que basicamente jogaria tudo o que aconteceu nesse filme fora. Pra mim foi mais um lembrete de que tudo podia continuar, mesmo que diferente. Nada mais podia ser como antes, mas não quer dizer que não podia continuar a existir de uma outra forma, de um outro jeito, em um novo dia. Vários pontos negativos dos últimos filmes foram trazidos de volta agora de uma forma positiva. A cidade ela é viva, ela expressa esse amor, essa paixão, esse carinho, essa gratidão pelo Homem-Aranha, da mesma forma que o Superman trouxe nesse último filme dele, de uma forma mais orgânica e, sabe, natural. E que pra mim foi uma das coisas mais legais do filme. Não só essa relação dele com o público, mas também com a polícia. Essa personagem nova que foi introduzida agora, pra mim foi uma clara referência, ou não sei, àquela policial dos jogos do Homem-Aranha que vive sempre entrando em contato com ele quando alguma coisa acontece e precisam de um reforço. Ou enfim, coisas que só o Homem-Aranha poderia fazer e vice-versa, essa ajuda mútua entre o herói e a polícia. Eu gostei bastante, me remeteu muito à experiência que eu tive jogando o jogo do Homem-Aranha. Aliás, recém-jogando, tá? Comecei tem pouco tempo. Agora, os pontos negativos. A gente entende logo no começo do filme que o Peter é um fudido e que tudo que ele tem é direcionado pra vida de Homem-Aranha, todo o dinheiro, toda a sua rotina, tudo que ele tem como Peter é entregue ao Homem-Aranha. Em consequência disso, ele tem um PC super irado, com 1001 tecnologias de vigilância para monitorar a cidade, alertas e coisas assim, enquanto em contrapartida ele não tem, sei lá, um sofá decente na casa dele. Mas tipo, ele trabalha com o quê? Eu acho que se trouxesse algo do tipo como a polícia faz uma vaquinha e dá um valor simbólico pela ajuda do Homem-Aranha em tempo integral e não sei o quê, é uma ideia que eu compraria mais facilmente do que só
tem dinheiro aí. Porque em nenhum momento é falado com que ele trabalha, como a vida de Homem-Aranha interfere nisso, o que é um assunto bem recorrente, pelo menos nos primeiros 3 filmes do Homem-Aranha, lá da trilogia original, do Sam Raimi, onde cuidar da cidade implica diretamente em não cuidar da vida do Peter. É uma relação meio complicada. Enfim, ele tá há 2 anos inteiros respirando por essa cidade. Eu acho que uma desculpa como essa não seria tão difícil de engolir do que só simplesmente não falar nada. Não sei, isso me incomodou um pouco. É claro que dentre tantos problemas do dia a dia do Peter com o Homem-Aranha, eu acho que se colocasse isso não teria tanto espaço para se trabalhar. Então, se isso se tornaria um problema, então por que não solucionar com essa, enfim, desculpa besta que eu dei agora, por exemplo. Tem muita coisa a ser trabalhada nesse filme, muita coisa que aconteceu na vida dele nos últimos 2 anos, então eu acho que realmente ia ficar com pouco espaço para se trabalhar. Eu pelo menos acho essa solução que eu dei bem rápida, direta e solucionaria esse problema facilmente. Bem fácil, na verdade. A ausência do JJ. Eu acho que mesmo ele fazendo tudo certo pela cidade, essa voz de oposição contra as ações do Homem-Aranha ainda deveriam existir. É necessário para quebrar essa imagem de perfeição que a cidade tem dele. Se até mesmo o Superman, que é, enfim, o retrato do bom moço, tem essa oposição constante pelas mãos do Lex Luthor ou de, enfim, pessoas que não são fã deles por algum motivo. O Homem-Aranha, que é um herói humano e urbano que comete erros, mesmo tentando acertar, abre muito mais margem para esse tipo de narrativa. Eu posso dar um exemplo bem fácil aqui pra vocês, que acontece no jogo do Homem-Aranha de PS4, onde logo no começo ele... spoiler, derrota o Rei do Crime e manda ele pra prisão. E isso acontece em o quê? Uns 15 minutos de gameplay. Logo em seguida, enquanto ele tá indo pra uma missão secundária, ele escuta no rádio o podcast do JJ falando como ele ter prendido um criminoso da máfia que controlava a cidade era uma coisa ruim. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil teioso da mínima? Claro que não. Ele apareceu na TV, é isso que importa. Então, na visão do JJ, ele não resolveu um problema, ele só abre margem para um outro chegar. O que é uma visão estúpida, distorcida, mas enfim, é um exemplo do que eu acho que devia ter nesse filme, né? Até porque nos quadrinhos, as ações do Homem-Aranha são constantemente subvertidas para parecer que ele mais está atrapalhando do que ajudando. E pensando, sei lá, na cena onde ele descontrola e senta a mão no escorpião e no processo acaba machucando uma policial, eu acho que essa cena em particular caberia perfeitamente enquanto, sei lá, ele tá voltando para casa e tá repensando o que merda tá acontecendo com ele, tivesse tocando o podcast do JJ no PC ou algo do tipo. Achei que tinha parado a gravação aqui. Isso mesmo que de forma rápida. Senão a participação dele no último filme fica bem mais clara que era só pra agradar os fãs antigos do Homem-Aranha, sabe? Trazer o mesmo ator de volta, o mesmo papel, enfim. Que não teve esse propósito narrativo real. A aparição do Hulk teve esse fator de agradar o público, por exemplo, mas também veio com um propósito de consertar a besteira que fizeram com o Gigante Esmeralda nos últimos filmes. Essa grande baderna que é o universo Marvel nos últimos anos. O que pra mim eu achei ótimo. Eu comentei isso com um amigo logo depois que o filme acabou, onde eu entendo a participação do Hulk como personagem e tudo mais, além desses a mais que é consertar a besteira que fizeram, e que toda a conversa que ele teve com o Bruce pra poder criar o inibidor que veio mais pra frente a ser usado na história poderia ter sido resolvida conversando com outro personagem ou procurado de outra forma, mas eu acho que dessa maneira a participação do Hulk não foi meramente precisamos de um cara grande pra bater no Homem-Aranha, temos o Hulk, sabe? Trouxe esse propósito, então eu compro essa ideia. O sentido da aranha foi bem melhor utilizado nesse filme, ao invés de só jogado em pontos onde era conveniente. Ele teve um propósito maior, em que eu pelo menos não tinha visto em nenhum momento, além, sei lá, da cena final lutando contra o Mistério, ou quando ele percebe que o Norman Osborn já tinha virado a chave pro Duende, sabe? Tirando isso, os filmes não servem pra porcaria nenhuma além de desviar de bala. O que é uma função muito importante, mediante a um mundo onde todo mundo tá sempre atirando nele. Mas o sentido da aranha tem tanto mais utilidade, não só no dia a dia, nas lutas, mas narrativamente, que eu gostei de ele ter sido uma das ferramentas principais nessa, pelo menos no começo, trama nova desenvolvida no filme. Agora, a coisa que eu mais odiei nesse filme foi aquela porcaria daquela IA que não calava a droga da boca. Tipo, tudo que aparecia no monitor dele tinha que ser lido em voz alta por aquela vozinha, e ela ficava falando o óbvio, e era uma audiodescrição chata pra caramba no filme inteiro. Eu pensava, tipo, caramba, ele não consegue parar um minuto pra ler o que tá escrito na tela e tem que ser ditado pra ele o tempo todo, tá ligado? Tipo, porra, isso é um resquício do que foi o Homem de Ferro na vida dele, que até agora só vem me incomodando. A melhor parte pra mim no filme
foi quando ela simplesmente calou a droga da boca. Agora eu vou dar uma de sommelier de cinema, mas uma parada que eu vi que comentaram e que eu achei que seria muito foda é na parte que a Jean fala que ele tem que escolher entre ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker, e ele responde que ele pode ser os dois. Eu achei muito foda e acharia mais ainda se nesse momento ele tivesse com a máscara dele rasgada pela metade. Nossa, isso daí pra mim seria o absolute suco do cinema. Aí vai vir alguém falar que, não, mas a máscara precisava estar inteira pra cena mais pra frente, não sei o quê. Sei lá, fala que o Justiceiro passou na casa dele e pegou uma reserva, não sei, inventa qualquer coisa, mas porra, essa cena ficaria tão mais legal se tivesse isso, cara. Esse filme me trouxe de volta a esperança do Homem-Aranha nos cinemas. Eu já vi todos os filmes do Homem-Aranha, mais de uma vez inclusive, mas esse foi o primeiro dentre todos que me fez chorar. E isso pra mim não tem preço. Não é perfeito, mas sim, esse é o melhor filme do Homem-Aranha Peter Parker que temos nos dias de hoje. O melhor filme que tivemos nos últimos anos e talvez o melhor que teremos nos próximos anos também. Nossa, eu demorei meia hora pra gravar esse vídeo, caralho, isso porque tava roteirizado, hein? Devaguei demais. Bom, então é isso. O meu nome é Danilo Matsumoto e muito obrigado por assistir esse episódio. Verdade, não? O que eu vou fazer com esse vídeo? Eu vou postar no YouTube? Vai ser um episódio do meu podcast? Vou pôr no Instagram? Eu só queria falar sobre o filme, não defini o que eu vou fazer com esse material agora. Bom, independente de onde você está me assistindo, eu espero que você tenha gostado e que talvez você goste de me acompanhar para mais conteúdos como esse. Eu me chamo Danilo Matsumoto e eu vejo vocês em um novo dia. Tchau, tchau. Um negócio que eu não falei, mas a fotografia desse filme tá uma sacanagem. Nossa, tá muito bonito, cara. Tem muita cena que dá pra ser um wallpaper sem ser aquelas cenas que pensaram pra ser um wallpaper muito zica. Tem uma cena onde o Peter tá balançando pelas teias sem o traje, só a reação dele, e ele pega e se joga e começa a cair de costas. Falei, nossa, essa pra mim é a cena mais linda do filme. Não quero saber. Tanto o significado, fotografia. Nossa, vai ser fácil o meu wallpaper depois que eu trocar isso aqui. Enfim, tchau.